E hoje também começa o campeonato do marido como técnico, gente. Primeiro jogo oficial, assim, no campeonato, sendo técnico de futebol. Então, assim, muitas novidades. Queria muito ir, mas não vou conseguir porque o jogo vai ser no interior de São Paulo. Dá umas 2 horas daqui de São Paulo, né, de onde eu moro. Mas pra ir com um bebê, assim, meio complicado também. Não quis deixar ele com babá, porque ontem eu já saí à noite e deixei ele com a babá, e aí eu fico com dó. Mas, assim, logo eu pretendo ir assistir o jogo, prestigiar o marido nessa nova fase que se inicia, e vai ser muito especial. Muita gente me perguntando o que eu tô achando dessa nova fase que a gente tá vivendo. Então eu sempre falo, assim, que eu tô me adaptando ainda emocionalmente com isso, porque eu não queria que ele voltasse, né, pro futebol. Eu acho que eu fiquei com muitos traumas no futebol, em questão de... É muita viagem, a gente fica muito sozinha, né, final de semana às vezes tá viajando, e enquanto as famílias estão juntas, né, de final de semana, a esposa acaba ficando sozinha, mas por outro lado também, quando a gente tá junto, dá pra ver os jogos, então também acaba sendo legal. Então, assim, eu tô procurando pensar nessa parte positiva, pra não sofrer. Então, sempre olhando essa parte positiva, assim, é muito legal ver os jogos, aquele clima de estádio, de futebol, e com os nossos filhos, né, pra assistir os jogos. Então, eu tenho pensado nesses pontos positivos pra não dar uma surtada, porque às vezes, no comecinho, eu tava meio que surtando. E aí, tava tendo até umas crises de ansiedade, né, assim, coisa que eu tive só quando eu era criança, comecei a ter agora adulta. Mas aí, o que aconteceu, Deus é tão bom, que eu comecei a estudar a psicanálise agora, né, tô fazendo curso de psicanálise com a Angela Cirino. E foi ótimo, tá sendo ótimo, porque eu estou me conhecendo cada vez mais. Então, o curso tá sendo, assim, eu estou me autoexaminando, né, fazendo uma análise da minha vida. E foi ótimo, porque eu consegui identificar os gatilhos que estavam me fazendo ter esses momentos de... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Esses momentos de ansiedade, né, de crise de ansiedade, de coração ficar acelerado e ficar aquela angústia. Eu consegui identificar alguns gatilhos, e aí pude conversar aqui em casa, pedir pra eles terem paciência comigo. E graças a Deus, eu tô bem melhor agora. Então, o curso tá me ajudando bastante, o curso de psicanálise. E ninguém tá imune, né, gente? Todo mundo, essa questão mental, assim, tá todo mundo suscetível a ter alguma questão mental, assim, a gente precisa sempre procurar cuidar da nossa saúde mental, né? Então, o curso de psicanálise tá me ajudando bastante nesse sentido, graças a Deus. Tô feliz também, porque o Leandro vai poder viver o propósito dele, assim, né? Porque ele já passou por essa fase de ser atleta profissional, né? De buscar o sonho, né? Até alcançar, né? O ser o atleta profissional, né? Então, ele passou, assim, por muita coisa complicada, né? Saiu de casa muito novo, saiu de casa com 16 anos, né? Então, quando ele olha pra aqueles garotos cheios de sonhos, ele consegue meio que entender, né? Se colocar no lugar deles. E eu acho que isso é muito legal. Então, eu tô procurando olhar pra esse lado também, assim, de ele poder ajudar esses meninos de alguma forma, né? A gente sabe também que muitos jogadores de futebol, né, que estão ali começando, né, esses meninos não vão conseguir, uma pequena porcentagem chega, né, a ganhar muito bem, a jogar em times, assim, que realmente pagam muito bem. Ontem até a gente tava conversando sobre isso com os amigos, né, falando que a maioria deles não se preocupa em fazer uma faculdade, em ter um estudo, né, eles focam tanto no futebol, porque o futebol exige bastante mesmo do menino, né, do atleta. Então, eles acabam focando no futebol e não se preocupam em ter uma formação, em ter uma segunda via, assim, se não der certo, o que eu vou fazer da vida, né? Então, aí é muito triste, porque aí muitos acabam, depois, né, muitos não vão dar certo no futebol e acabam ficando sem como trabalhar, assim mesmo, né? Não pensam, assim, né, no futuro. E aí é muito legal também, porque o Leandro vai poder, né, meio que ensinar os meninos, né, ali mais novos, né, porque ele tá agora trabalhando com os meninos que são um pouco mais novos, pra quando eles chegarem, né, lá na frente, eles terem um respaldo, né, na vida deles, assim, poxa, não deu certo futebol, mas eu sei fazer isso, eu estudei isso, né, e assim, pensar, né, gente, o sonho todo mundo vai correr atrás, mas nem todo mundo vai conseguir. E se eu não conseguir, tá tudo bem, né, eu posso fazer outras coisas, né, todo mundo pode ser bom em outras coisas, né, pode aprender coisas novas. Então vai ser muito importante o Leandro tá lá com esses meninos. Eu sempre falo, né, que pra esses meninos é um privilégio ter o Leandro como treinador, porque se eles se inspirarem no Leandro, assim, né, no que ele é como, não só como profissional, né, o profissional maravilhoso que ele foi, mas como pessoa mesmo, né, como marido, como pai de família, como filho, assim, esses meninos têm muita sorte. Não puxando o saco porque é o meu marido, gente, mas ele é muito maravilhoso, né, então esses meninos vão ter uma oportunidade, assim, de ouro mesmo, de conviver de perto com o Leandro. Enquanto isso, eu estou aqui, gente, me preparando também pra quando tiver que segurar as pontas aqui em casa, né, que a gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresas, a gente tá só no começo, então, assim, muita coisa vai rolar, tem muita água pra rolar. Ainda muitos xingamentos virão, muitas crises, muitos momentos difíceis, porque eles vêm, são inevitáveis. E eu vou precisar estar aqui, né, gente, firme e forte pra segurar a onda aqui de casa. Mas vai dar tudo certo. Vai ser lindo. Quem quiser acompanhar a gente nessa jornada, é só continuar seguindo aqui, que vira e mexe, eu vou postar algumas coisas. Vou começar a mostrar pra vocês esse bastidor de alguém que está crescendo nessa profissão, né, que é tão difícil, que todo mundo quer, né, a maioria dos meninos querem ser um jogador de futebol. Então, de certa forma, eu vou meio que mostrar aqui os bastidores disso, como que funciona. E me acompanhem, gente, que eu tô, assim, animadíssima.